Portal do Consolador apresenta estudo produzido pelo Grupo Espírita Portal do Consolador, Juiz de Fora, Minas Gerais. Siga Portal do Consolador nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, divulgando a mensagem do bem. Olá, companheiros! Sejam muito bem-vindos a mais um programa na Era do Espírito, abraçando a todos vocês que estão conosco neste momento e aqueles que virão, mais tarde o nosso programa. Boa tarde, querido Marcos, seja muito bem-vindo, Tudo bem com você aí? Tudo bem, graças a Deus, Diciné. É um prazer estar com você, com todos os nossos telespectadores, para mais um bate-papo, mais uma reflexão sobre educação na visão do Espiritismo. Muito importante, Marcos? Então, antes de eu passar a palavra ao nosso irmão Marcos Demário, que vai falar hoje para a gente sobre educação moral na infância, nós vamos aí fazer a nossa prece, conversar com Jesus, com os benfeitores deste momento, com os nossos benfeitores, nos deixando envolver por toda essa harmonia, por todas essas vibrações desse momento. Gratos sempre por termos a oportunidade de juntos podermos refletir um pouco sobre esses ensinamentos, de podermos entender e colocá-los na prática diária, entendendo a importância dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, ensinamentos que vão nos fazer a cada dia, no seu entendimento, sermos melhores. Gratidão, benfeitores, gratidão ao nosso irmão querido Jesus e ao nosso Pai de amor e bondade. Que assim seja. Bom, meus irmãos, então eu vou passar a palavra para o Marcos, que vai falar então da educação moral na infância. Meu amigo, fique à vontade. Obrigado, Diciné. Hoje, então, nós vamos fazer algumas reflexões com relação a essa questão da educação moral na infância, no período infantil. Para isso, eu vou trazer, na verdade, uma reflexão que foi feita por Allan Kardec, num artigo publicado por ele na Revista Espírita, de fevereiro de 1864. Lembrando que Allan Kardec fundou a Revista Espírita com a sua primeira publicação em janeiro de 1858. E, como editor-chefe, ele ficou à frente da Revista Espírita de 1858, de janeiro desse ano, até março de 1869, quando ele vem a desencarnar. Então, no número de fevereiro de 1864, ele publicou o artigo Primeiras Lições de Moral na Infância. Eu vou ler aqui apenas a introdução, é o primeiro parágrafo desse artigo, porque na sequência ele vai dar 2 exemplos, mas eu não vou ler os 2 exemplos, vou apenas comentá-los sobre o que os pais fazem com os filhos para a educação moral. Mas vamos, então, a palavra de Kardec no primeiro parágrafo. Então, vou abrir aspas, vou ler aqui da Revista Espírita. De todas as chagas morais da sociedade, parece que o egoísmo é o mais difícil de desarraigar. Com efeito, ela o é tanto mais quanto mais é alimentada pelos mesmos hábitos da educação. Parece que se toma a tarefa de, desde o berço,
excitar certas paixões que, mais tarde, tornam-se uma segunda natureza e admiram-se dos vícios da sociedade, quando as crianças os sugam com o leite. Então, Kardec inicia seu artigo fazendo uma advertência. Ou seja, qual é a advertência que ele está fazendo? Olhemos para nós, os adultos. É de se admirar dos vícios morais que nós temos, quando esses vícios morais nos são dados lá na infância como verdadeiros alimentos, igualzinho ao leite, né, que é dado ao bebê. E aí, então, Kardec, depois de fazer essa indagação, advertência, ele traz 2 exemplos que ele acompanhou. Muitas pessoas esquecem que Allan Kardec foi um ser humano, como qualquer outro, casado com Amélie Baudet, e que o casal tinha amigos, participava de reuniões, de encontros, e justamente Kardec vai trazer 2 exemplos aqui que ele presenciou com famílias amigas. Ele inicia trazendo aqui o caso de uma criança de mais ou menos 4, 5 anos de idade, cujos pais mostraram a Allan Kardec como que eles estavam bem educando a sua filha, que, segundo eles, apesar da menina ter, assim, né, alguns probleminhas de caráter, mas no fundo, e ele usa aqui a expressão, era uma menina de ouro. Hoje nós dizemos assim, minha filha, não, ela é muito boa, é muito inteligente, ela é muito esperta, se dá bem com os coleguinhas lá na escola, na creche, é meio bagunceira, não gosta de guardar os brinquedos. Mas é uma criança maravilhosa. Então, Kardec encontrou isso lá na sua época também. E esses pais, numa visita que Kardec estava fazendo a eles, mostraram a Kardec, porque sabiam que Kardec era um grande educador, que eles sempre procuravam corrigir os maus hábitos da menina. E chegavam para ela e diziam assim, olha, se você não guardar os brinquedos, você vai perder o bolo. Olha, se você não ajudar aqui a mamãe, você fica sem o passeio. E assim por diante. Kardec, então, comenta que, embora os pais achassem que estavam educando moralmente a sua filha, não estavam. Pelo contrário, estavam fazendo dela cada vez mais uma pessoa egoísta. Muita gente não entende isso, e Kardec explica aqui no seu artigo. Ora, quando você chega para a criança e diz assim, se você guardar os brinquedos que você espalhou aqui pela sala, você ganha um pedaço de bolo. E ela vai guardar os brinquedos. Mas vai guardar os brinquedos por quê? Para ganhar o pedaço de bolo, não é mesmo? Então, na verdade, você não está ensinando a ela a guardar os brinquedos porque é uma questão de organização, de limpeza. Não. Ela só está guardando porque você prometeu que, se ela fizesse isso, você daria a ela um pedaço de bolo. Agora, se acontecer de você não dar um pedaço de bolo, ou porque o bolo não está bom, ou porque, na verdade, não tem um pedaço de bolo, o que vai acontecer? Ela vai fazer aquele escândalo, vai reclamar, vai falar, é capaz de atirar brinquedo sala fora, não é mesmo? Então, o que Kardec está dizendo aqui? Para se educar moralmente, não se faz barganha. Se você fizer isto, eu te dou aquilo. Não, isso não é educar. Porque, na verdade, ela vai criar um péssimo hábito, um hábito terrível, de só fazer quando tiver a certeza que vai ganhar alguma coisa. Aí Kardec conta um outro exemplo. Outra visita a um casal amigo, e esse casal amigo tinha uma criança aqui na faixa etária
de uns 2 anos e meio, mais ou menos. E o que ele viu aqui? Que esse casal usava a mesma barganha. Só que aconteceu um episódio que ninguém esperava durante a visita. Essa criança de mais ou menos 2 anos e meio tinha um irmãozinho de 1 ano, 1 ano de idade. E aconteceu a mesma história. Ou seja, olha, se você não se comportar aqui direito na frente, né, dos nossos amigos, que eram Kardec e Amélie Boudet, né, nós vamos pegar aqui um pedaço de bolo e, ao invés de dar para você, nós vamos dar para o seu irmãozinho. Ó. E aí, mas o que aconteceu? Pegaram o pratinho do doce, né? E colocaram junto a do irmão menor. Este, por sua vez, quando olhou o pedaço de bolo na frente dele, não perdeu tempo e comeu um pedaço de bolo que era do irmão. Este, então, e Kardec fala assim, seria, olha, só sendo cego para não ver as faíscas de ódio do garoto quando viu o irmão comer o pedaço do bolo que era dele. E os pais acharam que deram uma grande lição ao filho. Uma lição de ódio, né? Porque ele odiou a situação. Ou então ele contou outro caso aqui, né? Voltando à menina lá de aproximadamente 5 anos de idade. Olha só. Amanhã você vai ter que dar um pedaço de bolo à primeira criança que nós encontrarmos aí na rua que esteja mendigando. E o fato aconteceu. Né? Pegaram lá uma menina que estava mendigando na rua, trouxeram, né? Pegaram a garota, colocaram um pedaço de bolo e falaram, agora dá esse pedaço de bolo para essa menina que é pobre. Ela deu. E depois que a menina saiu, se virou para os pais e disse assim, puxa, se eu soubesse isso, eu teria ontem comido o bolo. Tá vendo? Então, agora você aprendeu a lição. Tá? Não tem que ficar escolhendo comida, não. Então, Kardec comenta, ora, essa menina acabou de receber uma lição de egoísmo. Como ser egoísta? Se eu soubesse que teria que repartir o bolo com outra criança, eu teria comido antes. E é o que ela vai passar a fazer a partir de agora. Para não ter que dividir, para não ter que compartilhar com outra criança. Portanto, a lição não foi de moral, foi a lição de egoísmo. Por isso, trouxemos, então, este tema hoje aqui. Aliás, eu recomendo, antes de mais nada, a todos que estão nos assistindo, a pegar a Revista Espírita de fevereiro de 1864. Ela está disponibilizada na internet, digitalmente, no formato PDF, gratuitamente. Tá? A Federação Espírita Brasileira, ela no seu site disponibiliza. Mas é fácil encontrar. No Google, basta colocar lá na busca Revista Espírita PDF. Pronto, já vai aparecer o material. Você pode baixar todos os anos da Revista Espírita. E então, no ano de 1864, edição de fevereiro, vai ler, então, este artigo de Allan Kardec, Primeiras Lições de Moral na Infância. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Em educação não se barganha. Aqui em casa, eu falo para a criançada aqui da família, quando estão aqui, meus netos, inclusive, eu falo para eles, olha só, a regra aqui é muito simples. Quem bagunça é quem arruma. Entendeu? Tá? E não tenho... Aí, o que é que eu vou ganhar com isso? A satisfação e o aprendizado de que quando as coisas estão organizadas e no seu devido lugar, fica mais fácil depois, quando quer encontrar o brinquedo X, o jogo Y, não é mesmo? Tirou da caixa, tudo bem. Tirou da estante, claro, está brincando, não há problema nenhum. Tá? Pode espalhar aqui pela sala, pode colocar onde... Estão brincando. Terminou de brincar? Vai agora fazer outra coisa? Opa, antes de fazer essa outra coisa,
tem que arrumar. Tem que devolver para o lugar onde estava. Ó. Eu, adulto, posso ajudar? Claro que sim. Né? Então, o pai, a mãe, o avô, a avó, claro que podem ajudar. Mas ajudar não é fazer no lugar da criança, né? Do filho, do neto. Não. Você está ali para ajudar. Então, você vai estimulando que eles façam e você ajuda. Ou seja, você guarda um brinquedo, mas é dever dele guardar mais do que você. Não é o contrário. Infelizmente, eu vejo muitos pais e muitos avós dizer, deixa eu agilizar logo aqui, deixa eu ir guardando, porque senão vai levar uma eternidade até ele ou ela guardar. Não devemos fazer isso. O tempo, na verdade, é um auxiliar para a educação. Se você começa a fazer no lugar dele, por que ele vai fazer? Não vai fazer. Agora, nós estamos falando aqui de objetos materiais, guardar os brinquedos. Acontece que a educação moral está ligada à criação de bons hábitos. Hábitos morais estão ligados à honestidade, empatia, ou seja, saber se colocar no lugar do outro, honestidade, né, ética. É isso que nós temos que trabalhar com as crianças. Elas não vão entender isso? Vão, sim. Tem que aprender, por exemplo, a saber ouvir uma crítica, a saber compartilhar as coisas com os irmãos, com os primos, com os colegas na escola, a aprender aí a sustentabilidade, cuidar da própria natureza, dos animais, e assim por diante. A Kardec fala isso muito claro lá em O Livro dos Espíritos, no comentário que ele faz à questão 685A. A educação é o conjunto de hábitos adquiridos. O hábito, então, de ser honesto, por exemplo. Mas, para isso, e aqui nós temos uma questão muito grave, para isso, a criança precisa olhar para o adulto que cuida dela, que é o responsável pela sua educação, e ver nesse adulto os bons exemplos. Ou seja, para bem educar moralmente, eu preciso ser honesto, preciso ser ético, eu preciso saber me colocar no lugar dos outros, preciso saber não sair julgando por aí todo mundo, como normalmente nós fazemos, e fazemos na frente da criança. Ora, se eu sou o adulto responsável por ela, ela vai se espelhar em quem? Em mim, o adulto responsável por ela. Então, a nossa responsabilidade na educação moral é muito importante. Então, quem é pai, mãe, avô, avó, tem que pensar duas vezes no que está fazendo na frente das crianças. Nós somos o referencial. Por isso, Allan Kardec nos chamava tanto a atenção para a educação moral. E essa educação moral é aquela que também corrige os maus hábitos do espírito. Dicineia, que está aqui nos acompanhando, você que está aí nos assistindo, apesar de sermos espíritas, quantas vezes nós esquecemos da realidade do espírito imortal, né? Que a criança que está na nossa frente é um espírito reencarnado, que já teve outras existências e que traz consigo, às vezes, maus hábitos. Eu sei que é difícil, né? Falar disso em relação ao nosso próprio filho, à nossa própria filha, mas essa é uma realidade. É um espírito que já teve outras existências e que hoje está aqui, provavelmente novamente, reencarnado conosco. Só que nós recebemos de Deus a missão de educar. E educar moralmente, que é o mais importante. Eu vivo repetindo isso. O mais importante não é o diploma. O mais importante não é a profissão. O mais importante não são as aquisições de conhecimento, de cultura. Que adianta ter um filho super diplomado
top em não sei o quê, mas ele é desonesto, tem mau caráter. Não adianta nada. Então, a educação moral tem que ser a nossa prioridade. Nós só temos que saber observar os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos educandos, de uma forma geral, as crianças, e observar o que essa criança está trazendo do seu passado. Que tendências de caráter essa criança está trazendo. E na educação, nós temos que corrigir. Porque quando tem que corrigir, tem que ser corrigido. Ao mesmo tempo que eu me corrijo. Porque eu tenho que olhar para mim mesmo. E, normalmente, a criança é muito espontânea e crítica. E aponta para nós. Hein? Por que você falou isso? Por que você fez desse jeito? E aí é quando você, numa autocrítica, tem que fazer a autoeducação. Ter razão. Você tem razão. Eu não devia ter falado isso. Então, por favor, me corrija quando eu falar isso, porque não é bom, não é certo. Aliás, não faça, né? Não fale o que eu falei, tá bom? E eu vou começar a me corrigir, porque você tem razão. Então, eu faço a minha educação moral para promover a educação moral dele. É assim que tem que acontecer, porque se não acontecer desse jeito, é como Kardec nos falou aqui no início do seu artigo aqui na Revista Espírita. Ora, é de se admirar dos vícios que os adultos possuem quando nós alimentamos esses vícios lá na infância. Então, não podemos fazer vista grossa dos defeitos morais da criança que está conosco. Tem que corrigir. Porque quando está errado, está errado. Quando não é um bom hábito, então não é um bom hábito. Então tem que ser corrigido para ser substituído por um bom hábito. Nós não podemos ser coniventes com o egoísmo e o orgulho, que são as duas grandes chagas da humanidade. Então, cuidado com os exemplos que estamos dando e não deixar a coisa passar e nada de barganha. As barganhas são terríveis. Olha, se você obedecer a mamãe agora e for tomar banho, eu te faço um lanche especial. Eu libero o sorvete para você. Isso é barganha, não é educação. Ela tem que aprender que tomar banho é necessidade, é o bom hábito. Ela tem que aprender que falar a verdade é que é importante. E não falar, e não mentir, e só falar a verdade se for ganhar a barra de chocolate. Não. Ela tem que saber que honestidade é o melhor para a vida dela e de todo mundo. Aí nós estamos promovendo a educação moral. E sem barganhas. Mesmo que a criança espontaneamente chegue para nós, tá, eu falei a verdade para você, o que é que eu ganho? Nada. Porque você tem que ganhar alguma coisa porque falou a verdade. Falar a verdade é o que nós temos que falar sempre. Sabe? Ser simples, humilde, é o que nós temos que ser, porque isso vai trazer o bem para nós e vai fazer o bem para todos. Então, não tenho que ganhar. Mas já que você está querendo ganhar alguma coisa, eu posso te dar um abraço, um carinho, tá? Porque nós temos que desvincular a educação moral dos prêmios materiais. Tem que fazer essa desvinculação. Sabe? A questão moral não é ligada à questão material. E isso tem que ser executado lá na infância, na verdadeira educação moral. Bem, são essas reflexões que nós temos a trazer, mas só para deixar aqui bem claro a todo mundo, quem está vendo agora o vídeo, esses comentários foram baseados, então, num artigo escrito por Allan Kardec, Primeiras Lições de Moral na Infância, e que estão publicados na edição de fevereiro de 1864 da Revista Espírita. E a Revista Espírita você encontra na internet, em arquivo digital, gratuitamente, sem nenhum problema, e eu estou aqui recomendando. Se você ainda não leu, se você não conhece esse texto de Kardec, então, por favor, leia, porque com ele, com certeza, nós vamos aprender a importância
da educação moral das crianças, ou seja, a educação moral lá na infância. Bem, Dessiné, é isso que eu tinha para trazer aqui para as nossas reflexões, para todos nós. Eu também estou me incluindo, sabe, gente? Porque, além de pai, se bem que meus filhos agora já são adultos, mas eu também tenho netos, tenho sobrinho-netos, e é o tempo todo, né, Dessiné, que nós precisamos nos educar moralmente para educá-los moralmente. Isso mesmo, Marcos, muito bom, né? E assim, à medida que você vai falando, a gente vai vendo que a gente tenta construir uma educação em cima de barganha de trocas. Só que aí são valor em cima de coisas materiais. A hora que você estava falando, né? Eu falei a verdade, o que é que eu vou ganhar? Aí você falou, você pode ganhar um abraço. A gente pode colocar também, você vai ganhar o respeito, a minha confiança, né? Que isso vai construindo dentro da criança, que todas as vezes em que ela não mentir, né, ou que fizer o que é certo, ela vai conseguir solidificar no outro uma imagem positiva dela, ganhando respeito, a confiança, que não são coisas materiais nessa permuta, que vai fazer com que ela fique egoísta, né, e que vai fazer com que ela faça isso com todos, para ela ter esse olhar, não, eu quero que você confie em mim, então eu vou ser o mais honesto, o mais verdadeiro possível, né? E a gente percebe o quanto que a gente se equivoca, né? Às vezes até falo por mim, né? Eu vai me meia culpa, né? Eu já fiz isso aí, eu me lembro, você está falando, eu me lembro das minhas crianças, quando menores, agora eles estão adolescentes, mas com relação a isso. Se você não fizer, você não vai no passeio. Ou você... E aí a gente mostra à criança que, para ela conseguir alguma coisa material, ela tem que barganhar, não fazer porque é certo e porque ela entendeu que isso traz para ela um crescimento como espírito, né? Como ser, mas para benefício próprio. É importante, né? E como você fechou aí, a gente, para mostrar para eles, a gente tem que ser o exemplo. Porque não adianta a gente falar e não fazer, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo aí, né? Tentando nos educar, tentando demonstrar para eles que a gente está só falando, mas que a gente também pratica, que a gente também vivencia isso. Não é verdade? Verdade. Meu amigo, muito obrigada, né? Foi muito bom esse momento, né? Essa reflexão, porque é importante na infância, mas é importante também a gente não se esquecer, enquanto adulto, que a gente está a cada dia aí tendo que se educar também. Sempre. Muito bom. Aqui, gratidão, um grande abraço a você, aos nossos irmãos que estão conosco. E vamos encerrar, gente, vamos aí fazer a nossa prece para agradecer esse momento, né? Vamos, aproveitando a nossa conexão aí com o mais alto, com esses benfeitores que nos envolvem, agradecer por esse momento de reflexão, que nós possamos aproveitar o que ouvimos, refletir sobre isso e tentar colocar isso na educação dos nossos queridos, né? Sejam filhos, sobrinhos, netos, ou aqueles que estão aí convivendo conosco, que nos têm como exemplo, que nós possamos levar até esses corpos jovens, né? Que, como foi falado, ali nós temos espíritos que já tiveram várias existências, mas que nós possamos aí levar a eles, com o melhor olhar, os ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe. Gratidão, amigos, por termos essa oportunidade e que essas vibrações que recebemos nesse momento possam envolver todos esses corações que estão sofridos, que estão necessitando de amparo e de guia. Que sejamos aí aquele instrumento que vai guiar as nossas crianças, os nossos jovens, para estarem mais próximos de Jesus, dos ensinamentos do bem. Que assim seja.
Graças a Deus. Então, meus irmãos, até o nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus, tá? E tchau, tchau para vocês. Portal do Consolador, divulgando a mensagem do bem. O seu canal de difusão do movimento espírita, divulgando, construindo, unificando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade.